Então, gente, as reações de substituição eletrofílicas aromáticas, né? Um pouquinho antes da gente começar aí a falar delas propriamente dito, dos mecanismos dessas reações, é importante a gente falar sobre a aromaticidade, tá? E aqui para falar da aromaticidade, a gente traz um exemplo que está ainda sendo extremamente comentado em todas as mídias, né? Em todos os veículos, muita gente falando muita coisa, muita gente também falando muita bobagem sobre isso, mas enfim, para falar de aromaticidade, eu trouxe hoje aqui a estrutura da quinina e da cloroquina. Tá? A quinina, ou o quinino, já é uma substância descoberta lá no século retrasado. Ela tem propriedades terapêuticas importantes. Tá? Aí nesse PowerPoint não está aparecendo, mas ela sim, né, foi descoberta através da casca de uma árvore, né, e o pessoal percebeu que ela tinha propriedades importantes no combate à febre e no combate a doenças. E aí chega-se à ideia então que a quinina ela consegue combater a malária, tá? Isso depois, né, da gente passar alguns anos vendo pessoas morrerem por conta dessa doença, da malária, chega-se a essa condição. Olha, a quinina ou quinino, né, ele é terapêutico na questão da malária. Tá? E aí o mundo começa, né, o mundo da farmacologia começa a estudar mais essas substâncias, essa substância, né, a quinina, e os cientistas aí começam a tentar realmente descobrir esse poder terapêutico dela nesse sentido. Em 1918, conseguiram fazer a síntese, né, da quinina no laboratório. Só que a gente só vai conseguir ter, que, vamos dizer assim, existe todo um processo, né, para que o medicamento seja aceito, para que o medicamento seja realmente comprovadamente, né, cientificamente comprovado, tá? Dentro de todo esse processo existem uma série de pesquisas envolvidas, então não é uma coisa assim simples, uma coisa fácil. Nessa história da quinina a gente levou mais de 150 anos, ou levou mais ou menos 150 anos, né, para conseguir ter esse produto pronto aí, sintetizado em laboratório, ou seja, né, fabricado de forma a não precisar lá pegar ele na casca da árvore. Tá? Então, mais de 150 anos depois do registro, né, e mais de 300 anos depois do conhecimento dessa substância, né, que foi lá em 1854, a gente vai ter então o sucesso aí dessa síntese da quinina no combate à malária. Né? Por que a gente está falando disso? Para mostrar aqui os anéis benzênicos, os anéis aromáticos. O que é um anel benzênico? O que é um anel aromático? É isso aqui, onde eu estou com o mouse em cima agora. Essa estrutura aqui. Observa que ela está presente na quinina. Bom, algumas décadas depois, através de outras reações de substituição, reações químicas de substituição, a gente tem a cloroquina. Observe a diferença da quinina para a cloroquina. Eu tenho aqui a adição de átomos de cloro, né? Ele perdeu hidroxila aqui, né? Aqui ele tinha um oxigênio, não tem mais, então tem funções orgânicas diferentes, né? Na quinina eu vou ter ali a função orgânica éter, eu vou ter a função orgânica álcool, eu vou ter a função orgânica amina.
Isso na quinina. Na cloroquina eu vou ter um aleto orgânico, eu vou ter amina e aleto orgânico, duas funções químicas reconhecidas ali na cloroquina. Molécula tão comentada, né, por conta da história do coronavírus, tá? E aí precisa fazer um parênteses aqui na aula e dizer que para que haja a afirmação de que determinada droga sirva para o combate a determinada doença, precisa-se haver estudos randomizados sobre isso. O que é isso? É um estudo onde eu tenha grupo de controle. Eu vou pegar, que nem o pessoal está fazendo com a vacina agora. Eu vou pegar 1.000 pessoas, para 500 pessoas eu dou água com açúcar. Elas não sabem que é água com açúcar. Para outras 500 pessoas eu dou cloroquina. Eu não aviso esses dois grupos. Eu sei para quem eu dei água com açúcar e para quem eu dei cloroquina. Eu não falo nada para eles. São grupos, tem que ser grupos de pessoas com características fisiológicas parecidas, dentro de faixas etárias parecidas, na mesma sociedade, no mesmo local, né, com a mesma ambientação. E aí depois a gente vai ver se essa droga teve eficiência ou não teve. Muito se falou, muitos estudos apareceram, muitos artigos apareceram, mas nenhuma eficácia, né, garantida ao combate da cloroquina ao coronavírus. Então é que a doença está aí ainda, né, fazendo vítimas, causando tudo o que está causando. O que também ninguém está proibido, né, de usar ela, desde que tenha prescrição médica. Agora, a própria comunidade médica entende que o seu uso de forma profilática ou o seu uso de forma preventiva é temerário, né? E qual é o problema disso? Que as pessoas estavam querendo usar a cloroquina para se prevenir do coronavírus. A prevenção do coronavírus a gente sabe qual é: evitar aglomeração, lavar as mãos. Essa é a prevenção. Nós sabemos disso. Mas muitas pessoas estão assim trazendo esse embate, e aí fica, né, as comunidades científicas, nós temos aí várias comunidades científicas defendendo que isso precisa de mais estudos, e nós no momento ainda não temos a garantia da eficácia desse produto. E também tem situações de pessoas que utilizaram e tiveram benefícios com esse produto. Aí é claro que cada caso é um caso, né? É claro que pessoas em estados comprometedores de saúde vão fazer uso, né? Se tiver prescrição, vão fazer uso, tem mais o que fazer, né? Tipo, tá numa guerra, vale tudo. Mas daí a dizer que dá para usar ela para prevenir é perigoso, é temerário. Eu, pelo menos, acho perigoso, temerário. É o que a ciência mostra hoje em dia, né? Bom, esse assunto foi muito debatido, né? Virou alvo, né, de discussão política, que eu não quero entrar aqui no mérito também, tá? Mas é extremamente debatido. Buenas. A partir daí, o que eu quero mostrar para ti? A estrutura do anel de benzeno. Essa estrutura aqui, ela tem 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esses carbonos, todos eles, estão fazendo ligações duplas alternadas. Observem que esse carbono está fazendo uma dupla com esse carbono aqui de baixo e está fazendo uma simples com outro carbono ali de cima, tá? Então, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Essas ligações duplas alternadas conferem a ele o poder de ressonância. Normal a gente vê nessa molécula aqui a estrutura de um círculo aqui dentro, indicando que essas ligações ocorrem, né, de modo alternado. Mas o carbono faz 4 ligações, a gente sabe disso. E essas 4 ligações, por exemplo, desse carbono aqui, onde estão? Uma para cima, 2 para baixo. Onde é que está a quarta dele?
A quarta ligação dele está com hidrogênio que não está aparecendo aqui. E todos esses carbonos vão ter essa condição. A sua quarta ligação estará com um hidrogênio que não está aparecendo ali, tá? Não está claro ali para a gente, tá? Seguindo aqui, pessoal, é importante a gente mencionar. Deixa eu só ir para outra tela aqui. Que os compostos, né, são aromáticos, tá? Por que a gente usa, né, o termo aromáticos? A sua primeira classificação lá no século XIX foi realizada com base no cheiro que as moléculas presentes em óleos, em essências, tinham, né? E essa abordagem científica da época, né, porque era uma abordagem científica que classificava as substâncias por questões macroscópicas, por aquilo que eles podiam ver, enxergar, sentir. Então os caras sentiram que, poxa, esse óleo aqui tem um cheiro. Então, o aroma, por isso o aromático, né, esse nome aí. O que não significa que o benzeno tem um cheiro bom, não tem. O benzeno é tóxico, extremamente tóxico, tá? O anel de benzeno para a gente é uma substância extremamente tóxica, né? É claro que conforme o tempo foi passando e conforme a gente foi tendo novas teorias e novas ferramentas, novos desenvolvimentos, né, de produtos e processos, a gente consegue enxergar isso de uma outra fórmula, né? Então a gente hoje, atualmente, a gente vai definir compostos aromáticos, né, como algum composto cíclico, né, que apresenta alternância de ligação pi, ou seja, alternância de ligação dupla. Então esse composto aqui é um composto aromático, tá? Porque ele tem ligações duplas alternadas. Ó. Isso é o que a ciência mostra hoje para nós, em 2020. Tá? Esse seria o ciclo decapentaeno. Deca, né? Porque olha quantos carbonos tem. Né? Eu tenho 10 carbonos. Tá? Importante aqui, né, mencionar também essas substâncias. Tá? Observe aqui, né, o benzeno. Aqui eu já tenho um tolueno, porque eu tenho um CH3 aqui. Houve aqui uma substituição. Lembra que o benzeno tem hidrogênios aqui nessa estrutura. Saiu um hidrogênio, entrou um carbono, formou o tolueno. Aqui saiu um hidrogênio, entrou um etil, formou o etilbenzeno. Né? Aqui eu tenho duas substituições, né? De um hidrogênio por um metil aqui, de um hidrogênio por um metil aqui. Observem que existem três formas, né? Posição 1 e 3, que é a posição meta, posição 1 e 4, que é a posição para, e a posição 1 e 2, que é a posição orto. Por isso o O aqui na frente, o P aqui na frente e o M aqui na frente. Né? São fórmulas estruturais comuns assim, para a gente. Todas essas substâncias aqui são tóxicas, tá? E é importante a gente ver que os anéis de benzeno, então, vão fazer essa substituição de quem? Dos seus hidrogênios. Então, aqui, né, saiu um hidrogênio, entrou um carbono, saiu um hidrogênio, entrou um carbono, aqui saiu um hidrogênio, entrou um carbono, saiu um hidrogênio, entrou um carbono. Dos seus hidrogênios por carbonos ou por outros elementos. Se eu estiver falando de um processo chamado halogenação, por exemplo, no lugar do carbono ali vai entrar algum halogênio, ou seja, algum flúor, algum cloro, algum bromo, algum iodo nesse sentido. Ok? Importante então a gente mencionar isso para que fique bem claro e determinado, né, o que são aí os anéis de benzeno no cotidiano
na vida da gente. Essas moléculas estão presentes em muitas substâncias do nosso cotidiano.